Ora viva, muito bom dia a todos. Queremos saber da Bíblia Sagrada o que ela responde acerca do plano da salvação. Primeira pergunta: quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 23 responde. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta 2. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis 3, versículo 8 até 10. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahweh Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Pergunta 3. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6, versículo 5, Salmo 51, versículo 5, Jeremias 13, 23, capítulo 17, versículo 9, Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim, também podereis vós fazer o bem, estando tão habituados à prática do mal? Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Pergunta 4. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, verso 18, 1 Coríntios 2, 14, Romanos 7, 15 a 19 e versículo 23 a 24. Diz: anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado
que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Pergunta 5. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pergunta 6. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Isaías 53, versículo 6, 5 e 6. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Mas, de facto, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho e Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pergunta 7. Quem pode mudar a natureza humana? 1 de Samuel capítulo 10, versículo 6, João 8, 32. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pergunta 8. A salvação depende de nossas boas obras? Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. Gálatas 2, versículo 16. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e, de forma alguma, pela prática da lei, porquanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Pergunta 9. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 de João, capítulo 5, versículo 11 a 12, Hebreus 5, 9. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Aqui findam as respostas bíblicas. Que Deus te abençoe. Seja um beriano e vai atrás desses textos e Deus te abençoará muito. Que Deus nos abençoe. Boa tarde.